Oi, meu nome é Renato Spark. Partilhar para transformar. Olá, hoje quero falar um pouquinho com você sobre o regime de tributação do Simples Nacional, que na verdade, na minha modesta opinião, não tem nada de tão simples assim. Eu, particularmente, não gosto muito dos regimes de tributação em que o empreendedor paga imposto pelo faturamento. Eu prefiro muito mais, na minha modesta opinião, o lucro real, em que os impostos são recolhidos de acordo com a sua lucratividade. Me parece melhor, me parece mais exato, me parece mais justo, embora ainda assim a carga tributária seja muito alta. A questão é que quando nós olhamos para os regimes tributários, nós não podemos defini-los especificamente com relação ao imposto de renda e contribuição social. É óbvio que não, porque você tem o imposto de renda, a contribuição social, PIS, COFINS para o governo federal, além das contribuições previdenciárias relativas à folha de pagamento e ainda mais toda a questão, todo o universo, de tributos que estão lá alocados no famigerado ICMS e as suas diversas formas de cobrança, quer seja na venda, quer seja na aquisição de produtos. Então, quando olhamos para o Simples Nacional, para saber efetivamente se ele é ou não é a melhor forma de tributação para a sua empresa, você precisa fazer os comparativos dos números com todos os outros regimes que existem, lucro presumido e lucro real. No meu curso Empresário Sem Segredos, eu trato desse assunto de uma forma muito assertiva, muito clara e objetiva, em que você aprende exatamente a identificar qual regime tributário é melhor para o seu negócio. E você precisa aprender a fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes, por estar pagando imposto relativo ao seu faturamento, pode ser que você esteja pagando imposto mais do que deveria. Pois bem, por que eu não gosto tanto assim do Simples Nacional? Como eu já disse, primeiro, porque os impostos são sobre o faturamento. Se você está principalmente naqueles produtos da curva A, ou seja, em que você precisa vender muito, porque a lucratividade é pequena, para que você no final do ano coloque alguma distribuição de lucro no bolso, você tem que vender alto, tem que faturar alto. E aí você começa a ir para o final das tabelas. E quando você chega ao final das tabelas, o custo, o preço, a carga desses impostos, me parece que é muito mais alta do que as demais. E aí, então, é que você precisa fazer os comparativos. Uma outra coisa que me desagrada um pouco no Simples Nacional é, porventura, que você construa todo o seu custo do seu produto ou serviço com base nessa tributação. E aí pensa comigo, o seu negócio começa a crescer e você está faturando mais e esbarra lá no teto obrigatório que vai deixar você impeditivo, por exemplo, do ano seguinte de continuar sendo Simples Nacional. E aí o que acontece? Você tem que refazer todas as contas do seu negócio, aplicando então um novo regime de tributação, quer seja o real, quer seja o lucro presumido. E aí, quando você faz as contas, você se depara que, porventura, aí a sua lucratividade fica quase que 100% achatada em razão da mudança da tributação. Mas isso aconteceu por quê? Porque você criou toda a sua estrutura olhando para o Simples Nacional tão somente e não previu que você poderia crescer e esbarrar no teto. E agora, o que eu faço? Então essas questões é que me incomodam um pouco quando a gente fala que é uma realidade o Simples Nacional ser a melhor forma de tributação. Isso, na verdade, não é uma realidade, é um mito.
Você precisa, para ter realidade, olhar exatamente na sua DRE fiscal, que não é a contábil, é a fiscal, analisar ela, ponderar sobre ela e fazer as contas, o comparativo, pelo menos nos últimos 3 anos, de quais seriam os resultados do seu negócio se você fosse Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E aí, então, determinar efetivamente se o Simples Nacional é ou não é e até quando ele é um bom negócio para a sua empresa. É claro, gente, que quando nós olhamos para quem está começando, né, e se você não for impeditivo do Simples Nacional, né, sua atividade não for impeditiva e você estiver começando, é claro que muitas vezes ele é sim um bom negócio. Para o comércio, principalmente, onde está aí a grande sacada do Simples Nacional, onde está o pulo do gato do Simples Nacional para o comércio? No ICMS, que já está incluído ali, e aí você não paga o ICMS de saída. Onde está, né, a sacada, o pulo do gato para a prestação de serviço? Ora, na contribuição patronal, que normalmente é 28,8% da folha de pagamento, que já está embutida no Simples Nacional. Então, essas questões são realmente um pequeno privilégio aí, uma simplicidade, mas quando o seu negócio começa a crescer, e aí é que eu quero chamar a sua atenção, você precisa efetivamente avaliar categoricamente se é ou não é melhor o Simples Nacional para o seu negócio. Uma coisa que eu posso deixar, uma dica que eu posso deixar para você também, é quando você tem um comércio com prestação de serviço junto, você precisa fazer essa avaliação nunca de forma conjunta. Faça sempre essa avaliação de forma distinta e, se for possível, e aí com os resultados que você avaliar, desmembrar as atividades do seu negócio, tendo um comércio efetivo de um lado e tendo uma prestação de serviços do outro. É claro que para isso você precisa efetivamente, né, analisar as questões da divisa fiscal, respeitar as divisas fiscais para não dar entonação de que você está dividindo o faturamento, que é ilegal. Mas dá para fazer, fica tudo certinho, e fica a dica aqui então para você, tá? Participa lá do meu curso Empresário Sem Segredos, que você vai aprender um pouco mais sobre Simples Nacional. Faça a conta através da análise das suas DREs dos últimos 2 ou 3 anos, principalmente DRE fiscal, para você saber se realmente o Simples Nacional é a melhor opção para o seu negócio. Fica a dica, tá? Compartilhar e transformar é o nosso lema, o nosso tema. Eu compartilho as experiências da minha vida para tentar transformar a sua vida. Fica um abraço, até mais.